nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, celebrando o início deste tempo da Quaresma, reconheçamos-nos necessitados do perdão de Deus para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Convertei-nos a vós, Deus nosso Salvador, e para que nos seja proveitosa a penitência quaresmal, iluminai a nossa alma com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Levítico. O Senhor dirigiu-se a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furtareis, não direis mentiras, nem cometereis fraudes uns contra os outros. Não prestarás juramento falso, invocando o seu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás, nem exporirás o teu próximo. Não ficará contigo até ao dia seguinte o salário do jardineiro. Não insultarás o surdo, nem colocarás tropeços diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometerás injustiças nos teus julgamentos. Não favorecerás indevidamente um pobre, nem darás preferência ao poderoso. Julgarás o teu próximo segundo a justiça. Não colinarás os teus parentes, nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor.
As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida,
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolheste, não tinha roupa e vestiste-me, estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão, não fostes visitar-me. Então também eles lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhe responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, iniciando a primeira semana do tempo quaresmal, convido a todos a fazermos um caminho. A Quaresma é sempre um caminho, um processo de vida, em que nós somos convidados a reconhecermos que nem sempre somos bons filhos e boas filhas, embora muitas vezes tentamos. Por isso, o tempo da Quaresma é um tempo de nós avaliarmos a nossa vida e, à luz da Palavra de Deus, buscarmos sermos melhores cristãos. Rogo a Deus que, ao terminar este tempo, possamos sair dele ainda mais fortalecidos na nossa fé e também tendo uma vida cristã ainda mais autêntica e verdadeira. Assim sendo, com certeza celebraremos com alegria a Páscoa do Senhor. E a Palavra de Deus vai nos instruindo, vai nos conduzindo, vai nos animando. Durante todo o tempo da Quaresma isso acontecerá, assim como todo ano sempre acontece, né? E a Palavra de Deus hoje nos instrui em que nós, neste caminho, possamos buscar a Deus sempre mais e viver na sua presença, ouvindo a sua voz e colocando-a em prática. E o convite é que nós caminhemos fazendo sempre o bem.
Por isso, tanto no livro do Levítico, na primeira leitura, tirada do livro do Levítico, um dos livros do Pentateuco, assim como também o Santo Evangelho nos convida a caminharmos, fazendo sempre o bem. E eu tenho um princípio comigo, né? Se alguma coisa que eu vou fazer em relação ao meu próximo está pesando na minha consciência, está dizendo que não é para fazer, é melhor que deixemos de lado, porque somos chamados a fazer o bem e deixar de fazer o mal. Então, quando algo na nossa consciência dizer isto não é correto, não faça, porque é a voz de Deus falando ao nosso coração. E para que assim também procedamos, que não esqueçamos de viver a caridade, porque, como nos diz o apóstolo Paulo, tudo passará. A caridade jamais, porque Deus é caridade. Então não esqueçamos de a vivê-la. E de maneira especial olhando por aqueles que muitas vezes as pessoas deixam em segundo plano. Porque muitas vezes dão atenção àqueles que mais importam, talvez os poderosos, talvez os famosos, né? Talvez aqueles que possam retribuir-nos alguma coisa. Mas o Senhor nos convida a olharmos de maneira especial por aqueles que muitas vezes não têm como nos retribuir e que nós possamos saber sempre estender as mãos, porque unidos somos mais e somos somos capazes de, unidos sempre mais, nos ajudarmos e cada um ter uma vida digna, né, para viver. Então, assim sendo, que nós caminhemos fazendo sempre o bem. E enquanto caminhamos neste mundo como peregrinos da esperança, neste ano em que o Papa Francisco nos convida a vivermos, que caminhemos peregrinando para a casa de Deus, para a casa do Pai, mas durante este caminho o Senhor vai nos apresentando necessidades dos nossos irmãos, né? Para que nós, na sensibilidade do nosso coração, estejamos sempre prontos para estender as mãos. Então, assim sendo, caminhemos, fazendo sempre o bem. E fazendo o bem, deixemos de fazer o mal. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, porque Deus é santo, todos nós somos chamados à santidade. Peçamos-lhes que nos escute, dizendo: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Nós vos pedimos, Pai Celeste, renovai cada vez mais a vossa Igreja, com as palavras que nos dissestes por Moisés, em que aqueles que nos trouxe o vosso Filho, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Nós vos pedimos, Deus eterno, convertei os homens públicos à vossa lei, ensinando-os a dizer sempre a verdade e a respeitar o dom da vida humana, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Nós vos pedimos, Criador dos céus e da terra, fazei que os homens se olhem sem inveja, levai-os a dar o seu pão aos que não têm e visitar quem está doente ou na prisão, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos.
Nós vos pedimos, Deus, de toda a fortaleza, defendei os mais fracos das mãos dos fortes, dai esperança aos que perderam e andam tristes, e amparai os que estão prestes a cair. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Nós vos pedimos, Senhor Deus de todos nós, mudai-nos o coração e as atitudes, ensinai-nos a servir-vos nos mais pobres e dai a vida eterna aos que partiram. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Deus de Israel e de todos os homens, não nos deixeis fazer o mal, seja quem for, mas ensinai-nos a amar o nosso próximo. Por Cristo nosso Senhor. Attende, Domine, et miserere, quia peccavibus tibi. Attende, Domine, et miserere, quia peccavibus tibi. A te rexume, omnium redemptor, oculos nostros sublevamos flentes, exaudi Christe, supplicantum prece. Attende, Domine, et miserere, quia peccavibus tibi. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estas ofertas que vos apresentamos e fazei que, pela vossa graça, nos alcancem o perdão dos pecados e santifiquem toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olhei aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A participação neste sacramento, Senhor, nos fortaleça a alma e o corpo, para que, inteiramente renovados, nos alegremos com a plenitude deste remédio celeste. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, em todas as missas, estamos fazendo a oração de consagração à Nossa Senhora. Então, tenhamos em mãos e façamos todos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, antes, façamos a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Que todos tenham uma boa tarde, um bom retorno para suas casas. Glorificai ao Senhor com vossas vidas. Ide em paz, e que o Senhor bondoso Deus os acompanhe.